Olá, pessoal do Saúde em Evidência. Tudo bem? Estamos de volta agora com um estúdio novo, canequinha nova, tudo novo, né? Temos alguns convidados aqui que são novos também, né? Mas assim, de idade, mas são velhos conhecidos nossos e velhos conhecidos também da enfermagem, né? E o tema hoje, qual que é o tema hoje, pessoal? O tema é carreira da enfermagem, né? O Saúde em Evidência bate nessa tecla e hoje a gente precisa trazer esse posicionamento de tudo que aconteceu, né? O que aconteceu sobre o piso da enfermagem, o que está acontecendo na carreira da enfermagem em geral. E eu quero dizer que os convidados, dessa vez eu escolhi a dedo, né? Porque são pessoas que vivem realmente a enfermagem. Vive o dia a dia da enfermagem, as lutas da enfermagem. Né? A gente está trazendo aqui Max Nascimento e Ademir Mazuco. Vou começar falando aqui com meu amigo Max, depois a gente fala com o Mazuco. O Mazuco tem uma surpresa pra gente aqui, uma novidade assim sensacional, né? Queria falar, Max, como é que você tá? Que mudou de tudo que a gente conversou desde o último podcast? Conta pra gente um pouquinho, né? Vocês dois estão de camisa laranja, conta a história dessas camisetas pra gente aí. Alex, eu primeiro quero agradecer a presença aqui no canal Saúde e Evidência. Muito obrigado aí pelo convite, né, de vocês. E aqui tá do lado aqui dessa referência na urgência e emergência em Goiânia, em Goiás, que é o Ademir Mazuco. E aí a gente veio parecendo que ia cantar, mas aqui são A são dupla laranja. é, são propagandas diferentes, né? Sim, E aí no meu caso aqui, quero já mostrar em primeira mão, chapa um, que é a chapa que o Max Nascimento que tá você apoiando. Estamos apoia, apoiando né? aí agora pro Corém, a continuação da doutora Edna, que lutou muito pelo piso, no qual nós vamos falar agora, tanto o Corém como o sistema COFEM Corém, né? Muito legal. Um abraço para a doutora E Edna. ela, assim, o Corém Goiás fez muita diferença nisso, não tinha como homenagear e trazer a equipe e falar pro pessoal que tá ouvindo o podcast que quem me acompanha aí nas minhas redes sociais, eu tô apoiando Chapa um nível médio superior, tamo junto, viu? E o Mazuco? O Mazuco tá nessa briga aí, tá apoiando alguma chapa, Mazuco? Olá, boa noite, Já boa te, a tarde, né? primeira pergunta já te coloca numa fria, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Também é uma satisfação muito grande estar aqui no canal. Um canal que cada vez mais vem crescendo, a gente vai acompanhando e vê o quanto que é educacional, né? Isso Sim. faz diferença aí para a gente que está na saúde. Bem, o Max aqui que exagera um pouquinho, né? A gente tá aí na frente, né, da urgência e emergência, a gente vem trabalhando na urgência e emergência há muito tempo. Apesar da nossa camisa ser laranja e estar com uns logos diferentes, eu também sou chapa 1. Também apoio muito a continuidade da doutora Edna, que vem fazendo um trabalho muito bom, vem defendendo muito e tá assim, a gente percebe que ela arregaçou as mangas mesmo na questão do piso salarial. E assim, para você que talvez não saiba, né? O Corém, ele não tem a obrigação de estar envolvido em questões de remuneração, Sim. né? É um órgão que ele é legislador, mas a gente sabe e entende o trabalho que a doutora Edna tem feito dentro do Corém, que vem mostrando e fazendo a diferença, como há muito tempo a gente percebe que não tinha sido feito. Então, a gente apoia a Ademir Mazuca e toda a comunidade que segue Ademir Mazuca, a gente recomenda, porque a gente quer continuidade. Continuidade porque a gente sabe também que 3 anos é pouco, né? Tem Sim. que ter um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar e fechar um ciclo. Perfeito. E eu quero falar que o Saúde em Evidência não tem chapa, tá, gente? A gente não tem lado, apesar que eu reconheço o trabalho da doutora Edna, assim, muito muito de perto, a gente vê a diferença no que foi feito e o caminho, o local aqui está aberto para chapa concorrente também, né? O intuito nosso é trazer as duas chapas aqui, porque o Saúde em Evidência traz o quê? Informação, né? E o debate, eu acho que é o embrião de qualquer processo de informação. Perfeito? Tá. A gente falou um pouquinho aqui da questão da enfermagem, do Corém, da disputa do Corém, mas tem um assunto que é maior do que tudo isso, né? Um assunto ali que ele transborda até a enfermagem, que é o piso salarial da enfermagem. Por que ele transborda? Porque a saúde multidisciplinar está de olho nisso e apoia também. Os farmacêuticos estão de olho, os biomédicos estão de olho, os fisioterapeutas estão de olho, os médicos, se não estão, teriam que estar de olho também. Então, eu
trouxe vocês aqui, tem essa relevância toda, né? O Max está acompanhando na luta aqui, o Mazuco também, para vocês nos falar o que foi mudado, o piso saiu, já está sendo pago, vai ser pago pro público, vai ser pago pro privado, né? A gente precisa deixar isso bem claro. E de quem que a gente precisa cobrar, Max, para isso sair? Vou começar com você nesse. Alex, a gente precisa voltar um pouquinho atrás para poder entender o contexto do que está acontecendo com o piso salarial. Primeiro, nós precisamos, até foi uma oportunidade boa ter vindo aqui, que esses dias para trás eu estava numa assembleia, pessoal reunido aí, mas o pessoal da enfermagem, e eu ouvi lá, né, de alguém que estava lá na frente, falando assim, nós estamos hoje com o problema da questão do piso salarial, porque lá atrás nós não trouxemos a carga horária junto. Como se quem tivesse lá brigando por nós, né, que aí seria as entidades, Corém, Confem, os sindicatos, não tivesse pedido para a carga horária estar junto com o piso salarial, era para estar. Só que, Alex, o que aconteceu? Teve um certo momento, lá quando o Cantarato, né, que é o senador Fabiano Cantarato, puxou essa questão do piso salarial e da carga horária, teve um momento lá que o presidente do Congresso falou o seguinte, foi decidido aqui, ou vocês levam um ou levam outro, não tem como levar os dois. Então não foi uma coisa assim, pensada. Não, vamos, a gente não quer. Não, ou você levava um ou levava o outro. Então eu tô colocando isso aqui pro pessoal que vai ver esse podcast aqui, para poder entender, porque assim, da forma que eu ouvi nessa assembleia, foi uma forma como se quem tivesse nos representando não quisesse trazer a carga horária junto. Então, naquele momento, o piso salarial seria mais importante, Mazuco, porque, por exemplo, você já faz 44 horas dentro do hospital. Então, se você faz 44 e não estava trabalhando carga horária naquele momento, e todo mundo ia se respeitar a carga horária vigente de todo mundo, então no momento era o quê? O piso que era o mais importante. Tanto, Alex, que lá no início, quando a gente abriu mão da carga horária para vir só o piso salarial, o texto do piso salarial lá é bem claro, lá fala o seguinte, paga-se o piso salarial, mantendo-se a carga horária existente. Então ali estava perfeito, né? Aí, quer dizer, quem faz 40 ganharia por 40, 44, 44. Quem faz 20, Brasília, ganharia lá o piso fazendo 20. E 30, que a maioria dos estados, municípios, servidor público faz 30, ganharia o piso salarial dentro da sua carga horária, porque é o texto que diz isso. Foi aprovado em Congresso dentro das 4 linhas. E aí aconteceu de que o pessoal do privado, naquele primeiro momento lá, entrou com um processo, né, falando que não daria conta de pagar esse piso. Pessoal do privado, vide clínicas, farmácias, farmácias não, desculpa, hospitais. Alex, aqui é o seguinte, comigo não tem off, aqui foi a Federação de Associação dos Hospitais, né, e lógico, quem tá tomando a frente disso aí sempre foi a Unimed, né, então a Federação dos Hospitais, com a Unimed junto, né, entrou falando que não daria conta de pagar esse piso. Coisa que eu não concordo, porque quem mais ganhou dinheiro, infelizmente, na pandemia foi dono de hospital. Então, tem um hospital aí que era pequenininho e ficou grande por causa disso, né? Mas aí, o que acontece? Aí, nesse interim, aprovou-se o piso, só que aí, como teve essa cautelar vindo da Federação dos Hospitais, falando que não dava conta, o que o Barroso fez? Não, vamos suspender aqui, porque eu preciso ver de onde que vai vir esse dinheiro. A fonte, né? A fonte. Só que aí, Mazuco, o que aconteceu? Inverteu o negócio, porque não foi o público que pediu para parar, que entrou com a cautelar, foi o particular. E aí, nesse momento que o Congresso foi decidir de onde veio a fonte para quem? Para o público, não foi para o particular que entrou falando que não tinha, né? E aí, a partir disso aí, começou toda uma história, porque o Congresso aprovou de onde viria a fonte para pagar o piso salarial, porém, aquilo que os empresários queriam dono de hospital, nem mencionado foi, que foi aquela questão que a gente conversou aqui aquela vez, né? Que eles queriam a diminuição no imposto, que era lá na Folha, como que chama? Eu esqueci o nome. A desoneração da Folha, que é o sonho de consumo de qualquer empresário. De 20% do que você ganha, o cara vai pagar entre 1,5% e 4,5%. Eu mesmo acho que tem que desonerar muito, porque a gente paga muito imposto. Mas isso tudo, igual você falou, a gente já conversou aqui. De lá para cá, né? Já foi dado uma Certo, aí o que acontece, Alex? Aí, uma decisão, já veio uma decisão. E aí o Congresso decidiu de onde viria a fonte, Barroso, que o Barroso tinha suspendido. Ministro, tá aqui de onde que vai vir a fonte, beleza. Aí entra aquela incógnita, né?
era pro STF fazer só a seguinte coisa, interpretar a Constituição. Isso é constitucional ou não, o piso salarial? Já tinha aprovado no Congresso, é uma lei. Se você abrir a Constituição, tá o piso da enfermagem. Aí mandou pro STF só avaliar. É constitucional? Passou nas 4 linhas do Congresso? Trouxeram a fonte aqui? Beleza, tamo aqui. Não. Aí o STF resolveu legislar. Ninguém tava comentando de carga horária. Era para eles falar se o piso, o pagamento, a remuneração, tal que foi oferecido é constitucional ou não. Eles começaram a falar de carga horária, que não tinha nada a ver. Começaram a falar que o piso salarial seria toda a sua remuneração, que não é verdade. Piso é aquele primeiro que você ganha lá na folha. O restante, tudo é remuneração. Né? E aí eles começaram a colocar isso aí, começou toda essa bagunça, toda essa, né, realmente o que até hoje o que veio, essas manifestações da enfermagem. Então, nesse contexto todo, vocês optaram por ser o piso livre para aprovação, até para andar mais rápido, né, para ser mais simples o processo de aprovação. Então, foi por isso que não veio junto com a carga horária. E agora, nesse momento, como que tá tudo? Né? Foi aprovado, tá pagando o público? O privado a gente sabe que está enrolado, você acabou de explicar. Quem trabalha no setor público vai receber e quem está no privado não vai receber, é assim que vai ficar? Não, é o seguinte, Alex, o que ficou definido nesse momento pelo STF? Que nesse momento está assim, que o piso salarial ele é referente a uma carga horária que não existia. Ele é referente a 44 horas. Então, para você receber o piso salarial, você tem que trabalhar 44. Foi o que foi definido até esse momento da gravação, né? Da que a gente está aqui no podcast. E com relação ao particular, foi definido que lá no dia 1º de setembro, eles têm que estar recebendo o piso salarial. O que acontece? Só que o particular, o Barroso falou que eles poderiam negociar em convenção coletiva. Aí você pergunta, Max, então quer dizer que o Barroso falou que eles poderiam negociar para trabalhar abaixo do piso lá, o sindicato com o patrão? Não. O que os patrões, o pessoal que é do patronal estão negociando com o sindicato é o seguinte, a forma de pagar esse piso. Nós fizemos uma assembleia esses dias para trás, onde uma das propostas do patronal, do sindicato dos patronais dos hospitais, era parcelar esse piso, que não foi aceito. E aí, o que acontece? O Barroso falou que, quando for dia 1º, tem que se pagar o piso do particular. Aí você fala, mas chegar lá o patrão não quiser, aí vai pra justiça e tal, mas vai judicializar a coisa, mas enquanto isso tem que se pagar o piso até que se decida alguma coisa lá na frente se resolver. No caso do público, nós teve uma reunião agora, essa semana passada, lá em Brasília, com o Fórum da Enfermagem, juntamente com o deputado distrital Jorge Viana, que nos representa aí, que é um cara que é o embaixador da enfermagem. Lutador, né? Lutador. O cara rodou com a gente aqui nos interior de Goiás, divulgamos o piso quando era PL 2564, cara que... embaixador da enfermagem. É um cara que tá fazendo a diferença. Ele reuniu com o Ministério da Saúde e propôs para a AGU, que é... né? Que seria a AGU? A AGU seria mais ou menos assim, vamos resumir, seria o advogado do governo. Olha, já que o STF falou que o piso é ligado à carga horária de 44 e todos os estados e municípios, ou a grande maioria, não trabalha com 44 o servidor público, mas trabalha com 40, ou com 30, eu deixo uma sugestão. Isso o Jorge Viana deixou para a AGU passar para o presidente. Vamos respeitar as leis municipais e estaduais e deixar que os estados e municípios então pague referente à lei que eles fizeram. Porque senão, Alex, você também não vai estar respeitando os entes federados. Porque aqui tem uma lei, o estado tem uma lei, o outro tem uma lei, então assim, vamos respeitar isso aí. E aí, o que acontece? O que foi disponível para poder pagar a enfermagem foi para o público, foi 7 bilhões de reais, né? Então, se manter que nós, efetivo, concursado, for receber referente a 44 e não a 30, significa que esses 7 bi pode descer. Tem lugar aí que não vai ter que receber nada do governo. Porém, se a sugestão do Jorge Viana valer, do presidente aceitar de respeitar os estados e municípios, as leis vigentes lá, respeita as leis vigentes que estão lá. Pode ser que isso aí suba mais um pouco, é a hora que a gente pode negociar e tudo. E outra, uma coisa que ficou ruim quando o STF decidiu.
No texto, na súmula lá, final, eles colocaram que o piso salarial seria remuneratório. Ficou dúbio, porque se eu pegar remuneratório, é remuneração. É total. Então isso aí também pode atrapalhar na negociação, como que vai ser interpretado pelos gestores aqui na ponta, Mazuca. Então, no geral, particular, está resolvido. Setembro vai receber referente retroativo, de repente, até maio, quando deu a última decisão. E o público, quando for pagar agora, provavelmente de agosto para frente, tomara que saia essa decisão da AGU favorável a gente, mas se não sair, for 44, e aí o que vai acontecer? Nós também vamos receber ali agosto para frente, retroativo a maio. Perfeito. Então, e Mazuco, como você vê isso? Porque além de enfermeiro, você trabalha no setor público, né? Você também é empresário. Então você tem essas duas visões. Qual que é a sua visão, tanto como empresário como funcionário público, dessa questão do piso da enfermagem? A gente tem que, enquanto profissional, entender que é uma história muito antiga e que realmente é uma busca incansável da enfermagem. E eu, como enfermeiro, técnico de enfermagem também já fui, a gente sabe e acredita que passou da hora, que é muito importante. Então, o que que qual que é a minha visão como enfermeiro? Que é mais do que merecido, né? A minha visão enquanto empresário, pra você ter ideia, eu tenho colaboradores na nossa empresa que são técnicos de enfermagem e eu pago piso para eles, independente de decisão. E a questão da desoneração, né, na folha salarial, isso seria um estímulo para o empresário realizar e pagar essa. É a solução, é a saída. Não é que é uma saída, mas é uma contrapartida, entendeu? Para que o piso ele seja implantado de forma mais flexível, né? Então, assim, por ser servidor público, entender que a gente merece, porque o trabalho da enfermagem é muito importante. Não é enfermagem por amor. Isso é de certa maneira, assim, a enfermagem, ela tem que entender que a gente não trabalha a troco de um aperto de mão, de um tapinha nas costas, né? A gente trabalha realmente porque a gente busca o nosso salário. Então, como qualquer outra profissão, a gente tem que receber o que é merecido. E aí todo esse contexto que o Max apontou aqui, de forma resumida, contextualizada, mas a briga é muito grande, né? E por acompanhar isso tudo, a minha visão enquanto empresário é de realmente dar valor ao profissional, né? A minha equipe lá falou assim, Mazuco, mas você já vai pagar o piso pra gente? Falei, olha, gente, eu vou trabalhar dentro disso porque é um processo de transformação e quando a coisa cair de vez, a gente já está, de certa maneira, já trabalhando dentro de um fluxo de caixa e financeiro que já atende vocês. Então, assim, talvez para mim, por ser enfermeiro e técnico de enfermagem também, a minha visão empresarial é um pouco mais flexível e tendenciosa, vamos dizer assim. Mas várias contrapartidas que o Estado poderia fazer que ia facilitar. Não é facilitar, Max, mas assim, deixar um pouco mais a transição para o piso ser muito mais tranquila, vamos dizer assim. Falta boa vontade, vamos falar a verdade. Falta boa vontade. Essa minha, você mesmo, em poucas palavras, você citou várias saídas, né? Aí o pessoal coloca assim, é muito difícil, né? Mas você não vê ninguém falando em alternativa, só vê falando em dificuldade, né? Essa eu acho que é a grande diferença dos nossos políticos hoje. Todo mundo fala em dificuldade, ninguém fala em alternativa. Fica falando em dificuldade de um lado, dificuldades do outro lado, mas você vê poucas alternativas. Acho que a desoneração de qualquer imposto é saída em qualquer lugar. O que não dá mais é para a gente ficar discutindo aqui se é justo ou não é justo o piso da enfermagem, como que a gente vai fazer, como que vai deixar de ser feito, né? Max e Mazuco, vamos só para a gente fechar essa parte do piso aqui, né? Para a gente deixar. Se vocês estivessem no lugar dos gestores, se vocês estivessem no lugar de quem decide
ali, né, de uma forma responsável, de quem, da onde viria o recurso para pagar tanto do público, não vamos entrar no privado, a gente já falou na desoneração, mas de onde poderia vir esse recurso? Alex, o recurso já foi definido, Já foi aportado. já foi aportado. Inclusive, hoje tem para todas as secretarias do Brasil inteiro quanto você vai receber em quantas parcelas. E de onde sai? E de onde sai. Por tempo. Por tempo, isso. Então, assim, já está determinado. O piso salarial hoje da enfermagem é lei. Está na Constituição e já tem de onde tirar. Tem que pagar. O grande problema aqui que está acontecendo não é o público, é o particular. É o particular que está tendo problema porque lá na luta inicial deles, quando eles acautelaram lá, pedindo para poder parar o piso, foi pedindo a desoneração da folha. E isso não aconteceu. Trabalhou-se o dinheiro para o público, mas não trabalhou-se a desoneração de folha para o particular. Então, o problema hoje, assim, está resolvido para o particular. O pessoal que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, né, vai receber em setembro, retroativo, beleza, né? Acabou, a história do piso acabou. A única coisa que lá que nós vamos saber futuramente é a resposta da AGU referente às leis municipais e estaduais. Se ela falar isso para o público, se elas falar respeito, deixa como tá lá as leis lá, vamos respeitar os entes federados, nós que somos os efetivos vamos receber o piso integral em cima de 30 horas, nada mais. E a questão que tá pegando, que foi muito ruim da parte do STF, muito ruim mesmo, é uma coisa que a gente ficou muito indignado com isso aí, é o fato de o STF realmente ele legislou em cima, não sei se é porque ele entrou, viu brecha, legislou em cima disso aí e colocou lá a questão remuneratória. Né? Eu não sei, Alex, se eles fizeram isso para dificultar, igual você falou, tem outras categorias aí que estão querendo, mesmo numa live que eles fizeram, não uma live, lá eles conversando, foi gravado numa sessão deles lá, tem inclusive o Barroso falou, tem 156 profissões esperando o piso salarial. Sim. Será que se ele desse isso aí, o Brasil ia aguentar? Então, pô, Mazuca, eu não quero, assim, eu respeitando todas as outras categorias, todo mundo merece, mas eu não quero saber. Eu quero saber que tem que pagar o piso da enfermagem, porque é o seguinte, a partir daí que a gente ganhar essa luta, a gente pode trabalhar também para poder os outros vir atrás. Sim, né? Claro, claro. E aí, você me perguntando o que poderia ser feito, eu acho que nesse momento aí, para ajudar principalmente o particular, porque vai ter as negociações coletivas agora, e aí dependendo do sindicato, eu vou estar de olho nisso aí, apesar de ser diretor de um sindicato da área pública, mas vou estar acompanhando essas convenções coletivas do particular, nós vamos ter que estar de olho nessas convenções coletivas, que pode ser que aí o trabalhador do particular pode, de repente, retroceder ali. Não receber abaixo do piso, mas em algumas negociações perder no primeiro momento. Né? Então, resumo, se fosse para pedir algo agora, então que o governo trabalhasse então para desoneração da folha do particular e aí a coisa acabava, porque para o público tá tranquilo. Encerra seu assunto de piso e aí vai ver as outras categorias agora. Assim, quando a gente avalia o contexto político e privado, público, né, assim, a gente sabe que envolve muita política, mas assim, o meu entendimento assim, é bem mais claro. O que a gente encontra, na maioria das vezes, dentro do setor público? Gestão. Uma gestão mal feita. A gente sabe e entende que cada vez mais o ente público ele tem buscado melhorar a qualidade da gestão. Melhorar a qualidade da gestão de recursos, de estrutura, de utilização de profissionais. Então, assim, quando você tem profissionais que estão lá na ponta, principalmente na gestão financeira, que faz uma otimização de receita, né, minimiza gastos, é possível pagar, sim. É possível. A gente sabe aí que com uma boa gestão há superávit. Mas é gestão. Aí quando você pega uma instituição particular, né, que os processos de compra, aquisição de materiais é muito mais rápido, né? Dispensa algumas coisas. Só que, olha só, eu fiz um paralelo que se a gestão privada trabalhasse com um pouquinho do público e o público com um pouquinho do privado, a gente ia minimizar muitas coisas, muitos problemas. Se a gestão privada, por exemplo, eu quando vou comprar uma seringa na minha instituição, eu faço uma pesquisa de pelo menos 3 em 4 empresas. Eu não saio comprando ali porque o amigo do amigo falou para comprar lá.
Você minimiza custo. Quando você vai adquirir um equipamento, algo que é importante para a gestão pública, em vez de você ficar criando barreiras para adquirir, você fazer uma tramitação direta, porque aquilo ali é único, não tem outro no mundo. Então, o que a gente percebe? Precisa de otimização de gestão. A otimização da gestão financeira e estrutural garante economia em qualquer lugar. Qualquer lugar. São pequenas ações que fazem diferença. E você não acha que, por exemplo, que isso acontece muito na questão da gestão na saúde, principalmente na saúde do Brasil, porque quem faz a gestão não é quem vive a realidade? Olha, quem participa. E eu vou te dar um exemplo disso. Aqui no estado de Goiás, nós tínhamos antigamente um sistema chamado meritocracia. Então o indivíduo ele passava a ser gestor, assumir um cargo de confiança dentro de um departamento público, não é por conta de ser indicado, é porque ele merecia. Porque ele é um cara que vivencia aquilo e ele tem expertise naquela área. Vou dar um exemplo muito rápido, próprio meu. Comecei a trabalhar na central de transplantes, na parte de busca nos hospitais, e fui trabalhando e conhecendo o sistema e fui cada vez mais me preparando, conhecendo cada vez mais, não na busca de um cargo público, mas assim, porque eu achava que era importante eu conhecer todo o sistema. Em 2 anos eu fui nomeado diretor técnico lá pelo gerente da central. Por quê? Porque ele via em mim uma otimização. E aí eu vou dar um exemplo, eu gosto de falar isso, porque assim, nós tínhamos uma fila de transplante de córnea no estado de Goiás em 2013, 2014, de mais de 1.000 pessoas, Alex. Mais de 1.000. Quando eu assumi a parte da direção técnica, eu fiz alguns ajustes burocráticos com, na época, os 2 grandes bancos de olhos daqui do estado de Goiás. Em 1 ano e meio, eu zerei a fila de transplante de córnea no estado de Goiás. Zerei. Isso foi motivo aí de muito. Depois disso, a gente acabou que saiu da central por conta de tramitações internas da própria secretaria, mas a gente zerou. E não foi assim, buscando, vamos comprar um equipamento. Não, pequenas ações de quê? Otimização de gestão, levando o trabalho da doação. Porque o indivíduo ele pode doar a córnea, até para você ter ideia, se ele falecer agora, 6 horas depois ainda pode doar a córnea. E muito poucas pessoas sabiam disso. Levamos a capacitação para o interior e a gente fez o quê? Com otimização de gestão, a gente resolveu de uma fila de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas precisando de uma córnea no estado de Goiás. Então, quando eu falo para você que a otimização da gestão por meio de uma meritocracia, por profissionais técnicos mesmo, melhora muito. E eu falo isso até dentro da parte financeira, porque eu tenho financeiro na empresa, eu sei todo o giro, todo o gasto, todo o imposto que a gente paga. Então, quando você otimiza, e otimiza da maneira correta, você consegue pagar um piso sim. Consegue. Perfeito. E falando em carreira, gente, é o tema nosso hoje, né? Você acabou de mostrar aqui o que o enfermeiro pode fazer, né? O que o enfermeiro pode trabalhar, aonde ele pode trabalhar. O enfermeiro pode trabalhar na gestão? Claro. Farmacêutico pode trabalhar na gestão? Sim. Mas a gente vê que isso é exceção. A maioria dos gestores que tem postos maiores são médicos, né? O que está sendo feito para mudar isso? O que a enfermagem, o que a farmácia, o que esses setores podem fazer? É questão política? É questão de preparo? O que é? Alex, eu penso assim, até entrando um pouquinho no que o Mazuco falou atrás ali, né? Questão, enfermagem por amor. Aí entra, né? Não é por amor, né? É questão de ganho e preparação. Hoje a enfermagem é cuidar, não. Quem cuida é cuidador, Mazuco. Hoje, o Mazuco é enfermeiro, sabe disso. Tem mais de 80 especialização na área de enfermagem, de pós-graduação. Hoje tem enfermeira aí na área de cientista, trabalhando em pesquisa. Não vamos longe, não. Nós temos o Mazuco aqui, referência na área da urgência aí, que dá esses cursos aí. Quantas pós-graduação aqui o Mazuco não fez para poder chegar onde ele chegou? Então, assim, hoje a enfermagem, ela tem uma porta aberta para se preparar. Inclusive, aí ligando a isso até no contexto que a gente falou do piso salarial, essa valorização que dá para o profissional vai abrir para ele a oportunidade de ele fazer uma escala só, se preparar, se pós-graduar, pegar cargo de chefia.
Muitas vezes você tem um profissional ali que tem tudo para crescer, mas ele não consegue por quê? Como que ele vai investir numa pós-graduação se ele não tem tempo nem para ir lá, não tem um dinheiro para ir, né? E aí, mas pô, eu vejo mais médico ali em cargo de chefia, eu vejo tal, sim, por causa de repente até das oportunidades é questão salarial. Então, sim, essa questão do enfermeiro, né, da classe de enfermagem em si, tá na frente de algumas coisas, isso aí já mudou muito, né? Então, assim, eu acho até legal, Mazuca, falar nesse sentido, porque mudou a concepção, né? Porque antigamente esse negócio de enfermagem cuidar, enfermagem, não, enfermagem hoje é muito mais que cuidar do que assistência, enfermagem hoje é ensinar, né? Você tem grandes mestres aí nas faculdades, mas por quê? Porque hoje há um campo aberto, né, para poder se investir nessa área. Na verdade, assim, o que a gente vem, a leitura que a gente vem tendo do profissional da enfermagem, que o know-how de conhecimento aumentou muito. E não foi só por conta dele buscar, mas da necessidade do mundo que a gente vive hoje. Quando que você ia ouvir falar no enfermeiro forense? Um enfermeiro que trabalha na investigação de um crime. Quando que você ia ver um enfermeiro fazendo ultrassom beira-leito para avaliar um procedimento em cima de um paciente? O enfermeiro fazendo ultrassonografia, né? Quando que você ia ver enfermeiros trabalhando diretamente na agressão à mulher, à criança, ao idoso, né? No conselho tutelar. Então, se um enfermeiro, ele estuda e ele percebe o quanto ele pode fazer a diferença em vários setores. Nós temos hoje a enfermagem do esporte, nós temos times da Série A, não vou entrar aqui em... Ah, pode né? entrar, é Goiás, Né? ali. O Clube de Regatas do Flamengo, o Botafogo, que tem um diretor de futebol lá, meu primo, André Mazuco, que tem um enfermeiro dentro do departamento médico. Então, assim, tem equipe multidisciplinar, né? Então, o enfermeiro, ele tá muito presente. E quando o Max aqui falou assim, o enfermeiro, ele busca, se capacita. Cara, enfermeiro cientista dentro do CNPq é muito mais até que médico. Então, assim, o enfermeiro, ele estuda muito, né? Por que não, em relação a cargo de chefia? Tem muito enfermeiro em cargo de chefia, porque, assim, quando a visão ela é técnica, até mesmo o grande gestor, ele percebe isso, é melhor eu ter essa pessoa aqui, porque entende mais essa área. Por quê? Otimização de gestão, né? A gente tem que dar os louros às pessoas, né? A Flúvia Amorim mesmo, uma enfermeira, que está aí na secretaria destaque na epidemiologia do estado de Goiás. A Flúvia é uma que a gente quer trazer aqui, Ela- já está ela- convidada. Ela é uma pessoa que eu tenho, assim, uma admiração e respeito pelo Sim, trabalho eu também. dela muito grande. Séria e faz tudo com Eu acho que leveza, a né? classe tem dessa Exatamente. admiração. Eu Sim, tenho acho que a todo mundo, até a nossa. Exatamente, é uma pessoa assim que para nós na epidemiologia é uma referência, cara, sai daqui para dar palestra fora. Então assim, não é só o ser enfermagem, mas o que você faz por ser da enfermagem. Acho que é esse entendimento. Pessoa assim, porque eu sou da enfermagem, o que eu vou ser? Não, o que você representa para a Que enfermagem. você Isso, fará pela pela enfermagem. Porque se você escolheu estar na enfermagem, você já é da enfermagem. Agora, o que você vai fazer para fazer algo diferente, né? Então, assim, abre-se muito. Enfermeiro empreendedor tem demais, né? O enfermeiro hoje aí, lá em casa mesmo, nós temos dois grandes exemplos. A minha esposa, ela é enfermeira e biomédica. E é empreendedora da estética. Hoje a doutora Cláudia Borges Mazuca, ela é referência no Centro-Oeste em ozonoterapia. Enfermeira. Ela capacita outros enfermeiros para ser ozonoterapeutas e tratar ferida dentro de hospitais. Então, é o que ela está fazendo pela enfermagem, né? É da estética, faz um trabalho muito bonito. Não é porque é minha esposa, né? Mas, assim, o trabalho que ela faz. A gente fala assim, a gente conhece as pessoas quando você conversa com ela no WhatsApp 2 horas da manhã, que ela te responde na hora. O que você está fazendo? Estou estudando. Estou estudando. Então, assim, isso aí você já sabe o nível da pessoa, que é nível hard, né? Então, assim, a enfermagem, ela está crescendo, crescendo. E as demandas do que é a saúde hoje
cada vez mais faz com que o profissional de enfermagem suba. Cara, eu e o Max aqui, nós somos nós somos o que a gente chama de técnico de enfermagem raiz, nós somos lá do fundão, assim, né? Hoje, o conhecimento técnico de enfermagem, quando a gente para analisar, o técnico de enfermagem hoje tem um crescimento absurdo, cara. Eu ia perguntar isso agora. Então, pessoal, eu queria perguntar isso há muito tempo. Há essa briga aí, divergência entre enfermeiro e técnico de enfermagem? Não. Entre auxiliar? Há briga ou há uma junção? Há uma diversidade ou não? Vamos deixar pro Mazuca começar. Vocês estão demorando muito a responder. Olha só, não existe isso. Não existe. O que existe é a hierarquia de conhecimento. O auxiliar de enfermagem ele tem uma prerrogativa técnica até onde ele pode ir. E o técnico de enfermagem também, assim como o enfermeiro. O enfermeiro ele tem uma prerrogativa, vamos dizer assim, de certa maneira universal em relação ao técnico e auxiliar. Tudo que o auxiliar faz, o técnico faz, o enfermeiro faz. Mas o que o técnico faz e o enfermeiro faz, o auxiliar não faz. O que o técnico faz, o auxiliar faz, você entendeu? Então é uma escala de conhecimento. Essa questão de um certo conflito entre essa categoria, não existe. Não existe porque hoje o Corém deixa isso bem definido, né? A questão é que de acordo com o seu conhecimento é o seu ganho. Então, de repente, você está dentro da unidade hospitalar que parece que você está fazendo a mesma coisa que um técnico de enfermagem, o auxiliar. E aí ele acha que deveria ganhar como técnico de enfermagem, mas a gente tem que entender que existe essa categorização da profissão que precisa ser respeitado, porque é com base no conhecimento dele, não é com base no que ele está fazendo. Algumas ações, por exemplo, dentro de uma UTI, por exemplo, o auxiliar de enfermagem não pode fazer alguns procedimentos, né? Dentro da UTI, alguns procedimentos que o enfermeiro faz, o técnico não pode fazer. Então, essa escala hierárquica se dá por conta da divisão de conhecimento mesmo. Cara, mas assim como o atendente de enfermagem já foi extinto já, né? Auxiliar de enfermagem, ele faz o curso e ele faz uma complementação, né, Max? Muito pequena, poucos meses, ele já é um técnico de enfermagem. E as empresas têm incentivado esse crescimento profissional da pessoa, porque depois só muda a categorização, lógico que muda o salário, né, dentro da empresa ou instituição pública. Agora, assim, conflito, cara, eu particularmente, eu não conheço, eu nunca... Não tem rivalidade. Não existe, não. Isso aí, assim, é igual o Mazu tá explicando. Às vezes você tem, assim, tem que ter, tem a diferença de níveis, né, de investimento, né, se é um auxiliar, se é um técnico, se é um enfermeiro. Assim, lógico que todo lugar, Alex, né, em todo ambiente aí, às vezes tem um conflito na questão, mas não na questão de disputa. Na questão hierárquica mesmo, às vezes o cara não gosta ali do Mazuca, né, que é meu chefe, não gosta do fulano e tal, mas é assim, não questão assim, eu quero disputar com o Mazuca, pessoal, questão né? de conhecimento. Hoje tem um corpo chamado enfermagem. A enfermagem, Está a enfermagem, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares. Aí nós temos enfermeiro obstetra, né? Sim. Então, assim, o entendimento que a enfermagem é uma classe. É diferente do Conselho de Medicina, por exemplo, que é o médico. Aí eles são especialistas. Não tem um técnico em medicina, né? Não tem um auxiliar de medicina. A enfermagem, ela tem essas variações. Só que são respeitados o conhecimento de cada um, né? Por quê? Simplesmente porque a enfermagem, ela está praticamente o tempo todo do lado do paciente. Então, assim, você precisa de ter uma escala de conhecimento até para ter uma boa atenção sobre o seu paciente. O enfermeiro, ele tem que ter o pensamento crítico, que é hoje em dia prescrever para o paciente. O técnico auxiliar tem que dar aquele cuidado direto, administração de fármacos, cuidado de higiene pessoal. Então, assim, isso tudo é uma escala de conhecimento, uma escala de cuidado. E o indivíduo, quando ele decide pela profissão de enfermagem, ele tem que fazer todo esse conhecimento. O que o auxiliar faz, né, Max? Qual que é a função do técnico de enfermagem? E o enfermeiro? Qual que é a função do enfermeiro? Né? Então, assim, ele conhecendo isso, ele já entra para a profissão
já alimentado do que é o que não é. Agora, esses conflitozinhos, às vezes, alguma coisa mais, eu acredito que é mais pessoal, Mais não pessoal, tem nada isso, relacionado à enfermagem, não. até pegando um gancho aqui, tudo que a gente, querendo ou não, você leva lá no piso, viu, Alex? Então, ele fala na Sim. questão do auxiliar e do técnico enfermeiro, que o Corém, ele define bem essas atribuições, e nós estamos tendo um probleminha aí, mas o que o pessoal está querendo contratar para não pagar o piso real, né, Como pro técnico, cuidador. tá contratando agora o auxiliar, É. né? Ah, então sim, porque eu vou contratar o auxiliar que sai mais barato para mim, né? Dentro do piso salarial do auxiliar até e tal. E aí, tem que tomar muito cuidado, mas o que assim, eu falo enquanto profissional da área, como do sindicato e assim, ativista desse meio, é o seguinte, o pessoal contrata o auxiliar de enfermagem, mas esquece que ele não pode fazer a atribuição do técnico. Ele pode até ter o conhecimento técnico, pode ser um técnico que foi lá e registrou como auxiliar no Corém para te contratar. Mas ele tem que trabalhar com A sua escala ali está sendo contratada como auxiliar de enfermagem. E o enfermeiro lá, né, do plantão, que está concordando do auxiliar fazer a atribuição do técnico, é conivente. é conivente e pode receber um processo ético por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado cuidado. nessas questões, né? Eu vi até que o Corém, acho que foi daqui mesmo, eles até autuaram o hospital aí Isso, pela contratação de cuidado. A gente não vai falar o nome do Isso, não vamos hospital. falar o nome, mas assim, foi uma esse denúncia caso. que chegou até eles lá, até me falaram e falou, ó, aqui, engraçado até porque até não sabia nesse momento que eles poderiam ser contratados, eu sabia que não fazer, porque é o seguinte, Alex, dar um banho no leito não é só dar um banho no leito não, o Mazuca sabe que você vem de uma cirurgia neuroortopédica e ali Tem toda uma técnica. técnica, você pode deixar o paciente do resto da vida ali. E aí o Corém chegou lá e falou assim, ó, vocês não têm direito nem de trocar uma fralda aqui, não pode ser contratado, porque não faz parte da equipe da Mas deixa eu abrir uma aspa muito importante em relação a isso que você falou. Não existe profissão cuidador. Não existe. Não tem nada regulamentado que fala, eu sou cuidador. Existem alguns cursos que algumas empresas fazem para ensinar a cuidar do idoso. É uma coisa. Lá na residência, acompanhando o idoso. No hospital. No hospital, hospital é enfermagem e médico. E a equipe multidisciplinar em si. Não existe profissão cuidador. Não existe. O que acontece? Contrata-se um profissional para fugir dessas celeumas, dessas situações de piso salarial. A gente roda e acaba caindo na mesma coisa, né? Sim. Então, assim, é um recado que a gente deixa pro empresário. Você pode ter sanções não só cíveis, como criminal. E mais do que pro empresário, para a sociedade, né? Porque tem que ter todo um estudo técnico, tem Alex, todo você tá um pagando, procedimento. acabou de ter aumento nos planos de saúde. Pô, aumentou o plano de saúde. Você que paga um plano de saúde, você quer chegar ali e ser tratado por um profissional competente. Imagina num banho de leito na sua filha, de uma cirurgia neuro, complicadíssima, você imaginar que tem um cuidador ali dando banho e não um técnico auxiliar que tem a técnica para aquilo ali. E aí ainda tem algumas pessoas que viram assim, mas é só um banho. Cara, até para você levantar um braço. Até o Rafa riu ali, pessoal. Até para levantar um braço num paciente pós-cirúrgico de ortopedia, de neuro, até mesmo uma laparotomia abdominal. Até para levantar um braço tem que ter técnica. Sim. Até para você mover de lado. Dependendo se você mexe no indivíduo, você causa hemorragia grave nele. Então, assim, não é só isso. É a técnica. E a técnica você aprende com um curso de enfermagem específica, né? Então, assim, a profissão de enfermagem ela é muito rica. Existe técnica para tudo. Técnica até para escovar os dentes num paciente. A forma correta de você fazer higiene nele, aplicar um medicamento, fazer um acesso venoso, fazer uma medicação intramuscular, não é simplesmente. Porque pensa bem, gente, não é fácil. Você pega o paciente, você tem toda a responsabilidade, todo aquele cuidado, é responsabilidade sua. É responsabilidade de Alex, quem e está outra cuidando, é coisa. responsabilidade do hospital. Eu acho até a gente falou de gestão, uma contragestão, você contratar um profissional que tem esse Alex, déficit de e o cuidador, treinamento. Falta mas até de conhecimento dos gestores. o cuidador não faz parte da equipe de enfermagem. E aí o cara vai lá, faz uma merda. O paciente fica acamado pro resto da vida por causa do banho. Você acha que o capa preta, quando chamar o Mazuco como enfermeiro supervisor lá, vai querer saber do Mazuco desconhecimento de causa? Como é que é? O cara é cuidador, você não estava auxiliando ele no banho de leite, sabendo que ele não tinha Você conhecimento. contratou. Ele é o autor e a equipe de enfermagem todinha vai ser coautor do crime.
Aí Entendeu? começa a cascata de transferência de responsabilidades. Começa aí o enfermeiro passa para o gestor passa para o dono para o conselho, não sei o quê, vai virando uma bola de neve. É, como o Max pontuou aqui de forma assim muito clara, capa preta ele não tá ali ele tá ali para julgar os fatos. Né? Se houve omissão, negligência, ele vai punir, Todo né? mundo. Vai punir. Não quer nem saber. É complicado. E assim, é complicado e óbvio ao mesmo tempo, né? Porque a gente está falando. Eu fiz uma pergunta no início para vocês: por que que não tem, né, tanto. Por que que o enfermeiro tem tanta dificuldade de aprovar um piso, né? E os deputados aprovam no outro dia. Tudo bem, eles que legislam, né? Mas tem classes que apoiam com tanta rapidez os aumentos, né? Vocês falaram que não é preparo. Não, quer dizer, a ausência de enfermeiros em gestão, na parte de gestão, quando eu digo gestão, ocupando Secretaria de Saúde, entendeu? Não falo nem segundo escalão, não. Primeiro escalão mesmo, é pouco, eu acho pouco. Não só a enfermagem, como farmácia e outras categorias, fisioterapeutas. Por que não? Né? Vocês falaram que não é preparo, e eu concordo, foi uma pergunta até capciosa. Então vem o outro lado. É representação política? Sim, Com certeza. literalmente. Então a culpa é de quem? Nossa mesmo. Da enfermagem. Nós demos um tiro no pé. Por quê? Esse negócio da enfermagem votar em quem não é do meio, acabou que o piso salarial ficou atrasado 40 anos. Mas assim, eu acredito que todo esse movimento que teve, né, nesses últimos tempos aí, nesses últimos 2 anos, abriu a cabeça do profissional de enfermagem. Tomara, né, Mazu? Eu vou dar um exemplo aqui no estado de Goiás, a média familiar é de 4 pessoas. Se você pegar hoje o número de profissionais e multiplicar por 4, você elege senador no estado de Goiás. Você elege senador. E assim, para você que é profissional de enfermagem do seu estado, do seu município está assistindo a gente, ou até mesmo você que tem empatia pela enfermagem, pense mais na hora de você votar. Pense. Porque assim, se você colocar alguém lá que é da enfermagem, ele já teve as dores da enfermagem. Ele já sentiu as dores. E a pessoa, quando sente as dores da enfermagem, ele vai defender. Sim, Né? e até questão estatística, a gente já votou em tantas pessoas que não são até agora e não resolveu, fica reclamando. Mas também é por falta de opção. Nós mesmo da enfermagem, a gente não começou a Nós não colocar gostamos as de política. pessoas. A gente tá tão focado e precisando de trabalhar 2, 3 empregos que a gente não tava pensando em política. Só que agora o momento, pós-pandemia, abriu mais ainda a cabeça. E a gente tá percebendo, inclusive pelo Jorge Viana lá de Brasília, que é preciso sim ter representante. Tem outros Jorge Vianas espalhados por aí. Tem que colocar gente lá. Sabe por quê? Porque na hora que você tiver pessoas que estão realmente ali trabalhando em pró Não vou falar assim, nossa, você vai agarrar, vestir a camisa da enfermagem, porque a gente sabe que os processos políticos são difíceis. Você precisa de ceder aqui, ceder ali um pouquinho para você também ter apoio. Sim. Só que só de você estar com um projeto que diz respeito à categoria, se você cedeu aqui, o cara vai ter que ceder de lá, então o seu projeto vai andar. Né? E aí, quando você tem lá pessoas lá em cima, você consegue trazer louros para aqui para baixo. Para baixo no termo de relação população de enfermagem ao o representante que está lá. Então, assim, tá se abrindo o olho. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu já formei mais de 4.000 enfermeiros em pós-graduação só no estado de Goiás. E eu fico muito feliz quando um liga para mim assim, professor, hoje eu sou secretário de saúde no meu município. É mesmo, cara? E o cara tinha acabado de sair da enfermagem, estava fazendo curso de pós-graduação, começou a trabalhar no município, aproximou da comunidade, virou secretário de saúde, Rapaz, tem muito... vereador. Você é um professor e a gente está com superávit aqui, nós estamos com receita, a gente quer que vem fazer um curso aqui, capacitar os profissionais da saúde do município. Cara, eu fico assim, eu fico orgulhoso. Mas isso ainda é exceção hoje. Sim, mas assim, a gente percebe isso nos pequenos municípios, né? Uhum. Pequenos, mas assim, os grandes têm representação também. Tem representação. E a gente precisa parar e pensar, e sabe o que é? Olhar para aquelas pessoas que estão fazendo pela gente agora. Não é o cara que aparece com um santinho lá na hora. Eu sou da enfermagem com a seringuinha na mão, falando que vai fazer acontecer. Não, você tem que ver quem realmente coloca ali, ó,
o braço, dá a torcer, mostra, corre atrás e faz a diferença. Sim, e quando eu falo da enfermagem, né, eu digo também para as outras categorias, para as outras profissões. Farmacêutico, geralmente, é a mesma coisa. Biomédico, é a mesma Mas você coisa. já percebeu que esses profissionais também não têm tempo? Sim, Cara, eu tenho um amigo farmacêutico que tá em 3 farmácias. não, eu sei, mas tem tempo para TikTok, eu tenho certeza. Com certeza. Não, Então, mas assim, eu acho, é questão de boa vontade, eu do acho que querer. falta, minha opinião agora, mas eu acho que a falta de entendimento. Quando fala política, ele pensa assim: ou eu sou Bolsonaro, ou eu sou Lululu. E política não é isso. Não, muito Política é mais. você entender o meio que você está. Né? Então, assim, eu faço uma política de uma maneira fervorosa. Estou aqui divulgando, né? A gente está aqui, eu e o Rafa até cedeu o lugar hoje. Estamos aqui divulgando o quê? A saúde, a ciência, né? Dando espaço. Essa é uma forma real de fazer política. Você, quando vai brigar, tá ali no dia a dia, é política. Você, na formação dos seus alunos, eu acho que é política. E ter esse entendimento e saber que isso precisa de representatividade, talvez não custa 5 minutos de pensamentos por dia. Né? Então, eu acho que a desculpa do tempo, eu concordo com você, que ali é complicado. Mas chegou o momento da gente verificar isso. Tá muito em evidência hoje, né? Assim, E eu gosto dessa palavra evidência. A pessoa não precisa nem ficar procurando demais. A coisa tá muito aflorada. A política faz parte de tudo da nossa vida, né? A enfermagem, principalmente, mas o Calex aprendeu que depois dessa briga do piso salarial, falou: peraí, tudo na minha vida gira em torno da política. Eu precisei da política todinha para chegar nesse piso aqui e tal, né? E aí tá precisando dos políticos para ver se muda mais alguma coisinha que foi coisada ali, que foi definido. E eu vou dar o meu exemplo também. A enfermagem, ela começou a acordar. A gente hoje, né? Nós temos aí em Goiânia, hoje eu sou primeiro suplente de vereador, sou técnico de enfermagem, quer dizer, nós começamos a bater na trave. Para quem nem pensava em política, Mazuca, Alex, você ter um técnico de enfermagem, primeiro suplente dentro de uma capital importante igual Goiânia, então a gente já começou a acordar para isso aí. Então eu sei que agora nas próximas eleições, a enfermagem em si mesmo, não tendo tempo, sabe que precisa de representações aonde fazem as leis. Sim. Lá é o mais importante. Outra coisa, pessoal, que eu quero bater muito, assim, aqui eu não gosto de usar alguns termos de algumas doenças para falar desse assunto, mas a gente tem uma dicotomia muito grande. Ou o profissional de saúde tem a síndrome do vira-lata, ou ele não se acha nada, ou aquela arrogância profunda, né? Principalmente aqui em Goiás. A gente tem muito isso. E uma coisa que o Saúde em Evidência veio para trazer é isso, mostrar que tem profissionais brilhantes aqui e tem alguns profissionais que, assim, às vezes brilham muito e tem outros que são muito mais brilhantes do que esses que se acham, né? Então a gente vê muito isso. Você falou brilhantemente do piso, citou o deputado lá, que é aqui de Brasília, né? Jorge Viana. Fora do eixo São Paulo, falou da Fúvia, que é uma profissional brilhante. A gente já trouxe aqui vários profissionais, né? E eu sei, mas o que você tá com esse projeto aí, do congresso que você vai ter agora, né? Fala um pouquinho desse congresso, como que vai ser e o que ele representa para a enfermagem. É um evento assim que ele nasceu de uma necessidade, né? Multidisciplinar. Eu já passei pelo estado inteiro, já viajei as 18 regiões de saúde do estado de Goiás e o que a gente mais ouvia era: a gente precisa de um evento mais próximo da gente. Porque existem bons eventos no Brasil, só que nesse eixo Rio-São Paulo. Cara, técnico de enfermagem, até mesmo com o piso, é difícil para você ficar viajando, para você fazer. Apesar da internet trazer todas as novidades para você, mas assim, o entendimento claro de novos protocolos, de novas orientações técnicas em relação à urgência e emergência, às vezes precisa de um profissional, uma pessoa para poder falar, né? Então, o que a gente pensou? Nós iniciamos o projeto que é o CGUE, né? Congresso Goiano de Urgência e Emergência. Apesar de falar Goiano de Urgência e Emergência, é internacional. Né? Esse evento ele reúne aí pessoas realmente, como você falou, que eles são pessoas de referência, né?
que tem uma expertise muito importante para poder compartilhar com todos. Então, o evento ele é 2 dias e meio, do dia 28 ao dia 30 de julho. Vai trazer aí profissionais médicos, enfermeiros, advogados, representantes da justiça, para falar sobre urgência e emergência na essência. Dentro desse evento, a gente vai ter vários outros cursos voltados para a comunidade assistencial, cursos que têm preços bem abaixo do comercializado. Tem cursos grátis, tem um grande curso dentro do evento que se chama Simulação Realística em Parada Cardiorrespiratória, que vai ser de graça para o congressista que estiver lá, vai ser certificado por faculdade. Então, assim, tem uma programação muito rica. E a ideia principal é aproximar um evento de qualidade com um apelo científico sério, né? O evento ele tem registro na Biblioteca Nacional, em que a pessoa saia da casa dele, vai assistir o evento e que realmente faça a diferença. Uma das coisas que eu mais busco, Max, quando eu produzo algum produto para a comunidade assistencial, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, técnico de enfermagem, enfermeira, é que ele vá para um evento e que seja para ele não só mais um evento, ele sentar e assistir slidezinho, mas que seja realmente uma experiência para ele. E que ele saia de lá com aquilo na cabeça. Quando eu faço um paralelo, quando você sai daqui e viajar para Bahia ou vai para o Nordeste, não é uma experiência bacana para você? Ir lá ver algo diferente, se dispor num ambiente diferente. Então, é essa a ideia principal do congresso. É deixar um ambiente para o indivíduo que ele vai lá, ele tem uma experiência de vida e que vai marcar ele e que ele vai levar para a vida dele e ser transformador. Por isso o evento ele foi criado, Max, de uma forma que seja pouco cansativa, muito ilustrativa e que assim, ele entre lá e é como se fosse um parque de diversões da área de urgência e emergência, porque ele vai ter tanta coisa que ele vai poder aproveitar lá dentro, que o dia vai passar muito rápido. Então, assim, é uma proposta de um evento que é o primeiro aqui em Goiânia, vai acontecer a cada 2 anos, é um evento voltado especificamente para o público de urgência e emergência. Por exemplo, quem pode participar desse evento? Ainda tem vaga? Então, não tem. O evento, quando a gente começou a fazer as tratativas dele, o próprio ambiente de urgência e emergência disseminou muito rápido as conversas, né? E quando a gente abriu as inscrições dia 15 de janeiro, em menos de 20 dias a gente já tinha 800 inscrições feitas. Já tem mais de mês que as inscrições acabaram. Agora, dia 26, a gente abriu mais 100 vagas para o segundo lote. Em menos de 2 horas acabaram as inscrições. E já não tem mais mesmo. A gente fala pro pessoal, né? Se de repente você quiser ir lá no local, pode ter um novo lote, dependendo das quantas das pessoas que forem. Mas assim, eu acho um pouco improvável, porque 1.600 pessoas inscritas. Médicos, enfermeiros, estudantes de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos. É multidisciplinar. Inclusive, a gente liberou para a OAB do Estado de Goiás agora 10 vagas para 10 advogados que queriam assistir Oi pro Lucas ali. O Lucas tá Olá, pessoal. Lucas, Joia? mandando pro Porque canal. porque como vai ter advogado falando sobre essa questão da negligência, imprudência e perícia, né? A questão da responsabilidade criminal, a gente cedeu para eles lá, para eles estarem assistindo lá. Então você vê que é uma abrangência muito grande. É um contexto da urgência e emergência não focado só no paciente, mas também no profissional, a responsabilidade dele, o cuidado humanizado, o acolher, né? Não entender que aquele paciente que chegou na sua emergência você vai atender é mais um. É uma máxima que eu gosto de usar muito, assim. Ele é o amor de alguém. Então você tem que tratar ele com o mínimo de dignidade. Então o foco principal do evento é ser transformador no sentido da cabeça do profissional que vai atender, mas também das pessoas que vão ser atendidas, entender o quanto é importante e o quanto faz diferença o profissional ser capacitado, né? E lembrar também que se você que não conseguiu fazer a inscrição, acompanhe o canal Saúde em Evidência.
o canal do Corém do Estado de Goiás, o Corém Goiás, vai ser transmitido todas as palestras ao vivo durante o evento, os 2 dias e meio. Ah, não consegui assistir. É legal estar lá, porque como eu falei, é um parque de diversões, né? Pra gente que é da área da urgência e emergência, né, Max? Você chega lá, tem um curso lá de imobilização, restrição dentro de um carro, assim, os caras já fica chega a dar água na boca, assim, porque, não, eu quero fazer isso aí demais. Com certeza. Mas não deu para fazer, não tem problema, vai ter de novo, né? A gente vem aí em 2025 com um evento que vai ser bem maior, Sim. mas vai ser transmitido. Então você que não pôde fazer inscrição, acompanhe o canal Saúde em Evidência, o canal do Corém Goiás e assista as palestras que vai ser, assim, inesquecível. E assim, a gente já, assim, eu e o Mazuco, nós somos do SAMU, né? Nós somos cria do SAMU. E aí o Mazuco veio com todo esse, foi crescendo essa questão dessa área e assim, todos os eventos do Mazuco é uma coisa que realmente compensa aí, uma coisa que quem for lá não vai perder, quem dá essa área de urgência e emergência não vai perder. É um convite. Além de toda a parte técnica que vai ter ali, Mazuco, a questão de novos protocolos, né, para urgência e emergência. Vocês pensam em trabalhar nesse sentido? De trabalhar a ciência da enfermagem? Sim, a gente está trazendo pessoas que são estudiosos da área, que são até desenvolvedores de protocolos, né? Sim. Nós estamos aí profissionais de vários segmentos da área da enfermagem. Então, enfermagem na parte de contenção de hemorragia, enfermagem no que a gente chama de APH tático, que é o atendimento pré-hospitalar tático. Nós temos profissionais da assistência direta ao paciente na unidade hospitalar, médicos renomados. Eu gosto de falar do Dr. Roberto Dezena, que é um neurocirurgião renomado no mundo inteiro. E ele vai estar com a gente falando o quanto é importante você acreditar naquele paciente mesmo quando ele tem perda de massa encefálica, num trauma crânioencefálico. E aí você percebe já como diz o meu amigo Bruno Henrique, o patamar que as coisas estão, né? É outro patamar. É outro patamar. Então, assim, a gente está trazendo novidades, né? E as novidades que já estão presentes ser colocada para o profissional de forma clara. Por exemplo, restrição do movimento da coluna, que ainda para alguns profissionais aí no interior acha que simplesmente não é colocar prancha, não é colocar colar, e não é por aí. Você tem que ter um entendimento muito claro sobre o RMC, a restrição do movimento da coluna, que é um protocolo que tem que ser muito bem aplicado de forma correta. Olha aí, pessoal, é isso, para isso que o Saúde e Evidência nasceu, para mostrar a luta, para mostrar a pesquisa e a luta de vocês também. Eu quero, assim, dar os parabéns de pé para vocês, assim, para o Mazuco por esse congresso, para o Max pela luta, porque isso que faz a diferença, né? A gente vê tanta gente falando aí sobre saúde, sobre ciência, mas aplicar ali no dia a dia, na realidade, são poucas pessoas. Eu sei da dificuldade. Eu sei que, assim, algumas pessoas que estão nos assistindo aí não têm ideia. Eu acho que tem que ter mais um pouquinho de união. Veja, o Mazuco tá com essa luta toda, a gente tem que apoiar, né? Tem que pegar esse cara, erguer, mostrar, né? O que é feito. O Max está nessa luta e tem que mostrar. E se tiver um outro, a gente mostra também. Eu falei aqui antes de começar. Tem a chapa 1, tem a outra chapa, é a chapa 2. Tá aberto, a gente está aberto para o diálogo. Tem um outro congresso, vamos mostrar, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. E Goiás é centro. Saúde em Evidência, eu falo. Por que ele é feito em Goiás? Porque aqui é centro, aqui é referência na saúde. Vamos parar com esse complexo de vira-lata, Achar né? que tudo é São Paulo, Que tudo Rio é de São Janeiro. Paulo. Nada tem que ter. A gente mesmo São agora a gente Paulo, vai acompanhar. O eixo Rio-São Paulo, assim, Sim. é por conta da cidade turística, a grande marketing, cidade que é né, São Mas eles Paulo. estão corretos. Eles vão sempre Eu buscar, acho que a gente né? tem que ir para Sergipe, para Rondônia, para Roraima. Tem gente boa no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. A gente tem que mostrar isso. Eu costumo dizer assim, o conhecimento, ele tá aí para todo mundo. Agora, interpretar o conhecimento não é para todos. Você tem que ter uma visão clara do que você está lendo e como aplicar isso de verdade. Então, a gente precisa ser mais consciente. Perfeito. Pessoal, a gente já está chegando no tempo aqui, né? Foi rápido pra caramba. Queria que vocês fizessem as considerações finais, agradecimentos, chamassem, né, pro congresso, o Max falasse um pouquinho da sua luta aí, do seu caminho nesses momentos aí. Quero agradecer também nossos patrocinadores, como sempre.
a Celabor, né, a Asgard, a Cruzeiro do Sul, Faculdades Cruzeiros do Sul, que nos apoia incessantemente aqui. Max também, o Manzuco também espaço para os seus patrocinadores, né? Quem quiser apoiar os seus projetos, tá tudo aberto aí, pessoal. Eu quero primeiro agradecer o fato de estar aqui, o convite, né, feito mais uma vez pelo espaço aqui do canal Saúde em Evidência. Muito obrigado por abrir esse espaço para não só para enfermagem, mas como diz o canal, para saúde, né? Isso, multidisciplinar. Multidisciplinar. E falar aqui pro nosso pessoal da enfermagem, não desanima, né? A câmera tá aqui. Não desanima porque o piso vai ser pago, particular lá no 5º dia útil de setembro. O público tá só esperando a definição para ver se vai ser entre as 44 ou não. E você que quiser saber qualquer outro detalhe, vem nas minhas redes sociais, Max P Nascimento, Instagram. Estarei lá, o maior prazer para te responder qualquer dúvida sua, ok? Estou à disposição e quero deixar um abraço aqui pro Manzuco e falar que eu vou estar presente nos 3 dias de congresso para Eu poder também. te prestigiar e aparecer lá no canal Saúde em Evidência. Com certeza, vai ser um dos âncoras. Pessoal, eu também fico extremamente honrado por estar aqui no canal. Sabe que é um trabalho muito sério, né? Deixo à disposição, né? Nós temos aí o nosso Instagram, que é o @BorgesMazuco, com 2 E, 2 C. Nós também temos o nosso Instagram Estética Borges Mazuco. E o canal do Congresso, né? Que é @cgue.saúde, que é o Instagram do Congresso, tá? Como o Max aqui já falou, né? Vai estar presente com a gente, o Saúde e Evidência vai estar lá também. A Borges Mazuco é uma empresa que já está há 10 anos em Goiânia trabalhando com a parte educacional e de estética. Então a gente tem um know-how bastante grande. Oferecemos vários cursos da área de enfermagem e médica também. E a gente está à disposição. Ó. Vai tomar um café com a gente ali na T28, no Setor Bueno. A gente está lá para receber qualquer um aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença. Vocês já estão assim convidados. A gente tem muita coisa para falar da enfermagem, né? A gente espera receber as 2 chapas aqui, tá? Tô convidando, tô intimando as 2 chapas para estarem aqui presentes, né? Da enfermagem. A gente quer acompanhar o conselho de perto. É uma das funções também do Saúde em Evidência. Falar para vocês também que a gente vai ter um evento agora. A gente só está fechando a data, vai ser um meeting de hematologia, né, muito interessante, com a presença já confirmada de Dr. Milton Arthur Ruiz, né, de profissionais de várias áreas, profissionais do Butantan, né, gestores de várias empresas aqui. Vai ser um evento que vai ficar também na história aqui, né? Seguindo o exemplo aqui do Manzuco, a gente também está tentando levar a parte física ali, Um o outro conhecimento a outro patamar, né? Eu, o Manzuco e o Bruno Henrique, nós já estamos indo para outro patamar. E agradecer a presença de vocês, agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora. Vai ter uma pequena live, agora onde a gente vai reforçar, né? E eu quero que vocês acompanhem o canal, né? Nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima.